Olá novamente, vamos agora aqui para a segunda metade da aula de hoje, né, que é a nossa quarta aula do minicurso, e a aula sobre o capítulo 2 do texto Junk do Paul Preciado. Né? A gente vai começar agora aqui na página 39, que é a cooperação masturbatória. Né? Tem dois subcapítulos, né, mais aqui para frente, só que eles são mais curtinhos, né? Por isso que, na verdade, são 3 subcapítulos, mais curtinhos e não vão demandar tanto quanto os anteriores, né? Porque ali estava toda, né, essa exigência de uma contextualização histórica, né? Aqui, nessa comparação masturbatória, no começo, o que o Preciado vai fazer é uma espécie de crítica ao conceito de produção biopolítica e capitalismo cognitivo do Antônio Negri e do Michael Hardt. Esses autores, eles são bastante importantes, né, para o Preciado, tanto que alguém que for estudar o Preciado de forma mais profunda, às vezes é interessante pegar esse livro que tem até em português, né, Multidão, Guerra e Democracia na Era do Império, porque o Preciado ele faz muita referência ao Hardt e ao Negri, né? Mas assim, é aquilo, todo mundo que é nosso, as pessoas nas quais a gente aprende e se inspira, né? É importante também fazer a crítica, né? Que é assim que se desenvolve a teoria, né? Então, o Preciado, ele vai falar assim que ele vai concordar, né, com essa, a princípio, com essa ideia, achar importante essa ideia da transformação que o Hardt e o Negri fazem do conceito, noção cult de Foucault da biopolítica, né, mas eles vão dar um enfoque, que está nesse enfoque da cooperação, a palavra está aqui na cooperação, né, mas que tem a ver com a comunicação mundial. Vamos ler esse trechinho para a gente entender um pouco isso. Negri e Hardt falam em produção biopolítica para utilizar a noção cult de Foucault ou capitalismo cognitivo para enumerar as complexas modalidades atuais de produção capitalista que ocultam tanto a produção de símbolos, de linguagem, de informação, quanto a produção de afetos. Eles denominam trabalho biopolítico as formas de produção ligadas à assistência e ao cuidado corporal, à proteção do outro e à criação das relações humanas, das relações humanas, ao trabalho feminino de reprodução, às relações de comunicação e ao intercâmbio de saberes e afetos. Mas, aí vem a crítica. A maioria das análises e descrições desta nova forma de produção são biologicamente interrompidas quando chegam à cintura. O que ele quer dizer com isso? Que acha muito legal essa teoria, né, da gente pensar aqui na produção dos afetos, essa multiplicação da assistência ao trabalho corporal, as relações humanas, a comunicação, o intercâmbio de saberes e afetos, tá? Tudo muito legal, parabéns. O Preciado está falando para o Hardt e para o Negri. Mas por que a gente para quando chega embaixo da cintura, né? Como se fosse muito púdica a teoria deles, né? Sendo que o Preciado vai dizer, não, tem algo essencial aqui no sexo, por que a gente não está falando do sexo? E se na realidade os corpos insaciáveis da multidão, seus paus, clítoris, ânus, hormônios, clitóris, né? Hormônios e sinapses neurosexuais, e se o desejo, a excitação, a sexualidade, a sedução e o prazer da multidão fossem os motores de criação de valor agregado na economia contemporânea? E se a cooperação fosse uma cooperação masturbatória, e não a simples cooperação de cérebros, né? Então, aqui está algo essencial, né? Por que usar Preciado e não usar o próprio Hardt e o Negri? Entende? Por causa disso. Porque o foco, né, vai estar na questão sexual, né? Agora a gente vai ter que ver o porquê, né? Aqui que vai estar um dos aspectos centrais. O porquê que é sexual. Porque a princípio eu também discordava, né? Hoje em dia, eu não digo que eu acredito 100%, mas eu acho muito válida, né? Agora, eu pensava assim, eu acho que o Preciado exagera nessa questão sexual, tem tanta coisa que não passa pela sexualidade, né? Vamos lá, no final da página 41, ele vai falar: a indústria do sexo não é só o mercado mais rentável da internet, é também um modelo de rentabilidade máxima do mercado cibernético global.
só comparável à especulação financeira. Né? Vai colocar aí o trecho. Olha por que isso é importante, né? Se a indústria do sexo fosse só, e a pornografia, né, na internet, fosse só a mais rentável, a gente poderia dizer que ela é um dos fatores, dentre outros, e que tem uma importância que é a da rentabilidade maior, né? Mas o Preciado está falando aqui que ela também é um modelo. Isso é muito importante, entende? É aí que o foco entra na questão do sexo, né? E depois ele vai explicar isso melhor, né? Só comparável à especulação financeira. Investimento mínimo, venda direta do produto em tempo real e formato único, satisfação imediata para o consumidor. Cada portal da internet se configura e se organiza de acordo com essa lógica masturbatória do consumo pornográfico. Se os analistas financeiros que dirigem Google, eBay ou Facebook acompanham com atenção as flutuações do mercado cyberpornô, é porque sabem que a indústria do sexo provê um modelo econômico do mercado cibernético como um todo. Então, o modelo, isso é central, é a pornografia, né, do que vai ser as relações do mundo cibernético, né. Agora vai entrar o porém farmacêutico. Se considerarmos que a indústria farmacêutica, que inclui, olha a definição aqui do que ele está chamando de farmacêutica, bastante importante, na página 42. Se considerarmos que a indústria farmacêutica, que inclui a extensão legal das indústrias científicas, médicas e cosméticas, bem como o tráfico de drogas consideradas ilegais, então não é só o mercado legal. A indústria pornográfica, então a indústria farmacêutica, a indústria pornográfica e a indústria da guerra são os pilares do capitalismo pós-fordista. Devemos ser capazes de dar um nome mais cru a este trabalho material. Então, ao invés de falar também de trabalho material, esqueci o nome do autor do trabalho material. Alguém lembra? Mas tem um autor. Aqui ele usa Maurizio Lazzarato. E que em administração, né, se fala bastante do trabalho material, né, na psicologia social do trabalho se fala bastante também, né, tem vários autores que trabalham essa concepção. Mas aí que entra, né, que é o trabalho típico da nossa sociedade, que não é mais a sociedade industrial, é o capitalismo financeiro, que a gente fala, né, em que as pessoas, por exemplo, na indústria, elas tinham uma carreira, tal, né, hoje em dia, no trabalho material, você é um empreendedor de si mesmo, né, que você pode estar em qualquer lugar, você pode estar empregado aqui hoje, ali amanhã, você pode ser PJ e por aí vai, né, então assim, só que o que o Preciado está querendo falar? Esse trabalho imaterial, ele não é tão imaterial assim, porque ele tem uma base farmacopornográfica, né, que é a indústria farmacêutica, a indústria pornográfica e a indústria da guerra, né, aonde que eu não aceito muito, não concordo muito com a visão tão estrita do Preciado nessa questão sexual, é essa coisa da guerra, entende que a guerra não é tão sexual assim não, e ela está aqui como um dos 3 pilares, entende? O pornográfico e o farmacêutico eu até entendo em grande parte, mas não sei. Se depois alguém aqui achar ou pensar, enfim, pensar diferente, quiser me explicar, mas eu não entendi isso, porque para mim a guerra é de fato um pilar muito importante, mas não é necessariamente sexual, né? Não consigo enxergar com tanta facilidade. Aí vem, na página 43, é talvez uma das páginas mais importantes de todo esse capítulo, né? Você pode colocar ela aí, Marcelo? Tá aí. Ó, eu vou ler primeiro esse capítulo aí, Hardet e Negri, mas é o capítulo de baixo que é o que mais nos interessa, né? Mas esse capítulo que começa com Hardet e Negri é importante para entender o de baixo. Hardet e Negri, relendo Marx, mostraram que durante os séculos 19 e 20, a economia global se caracteriza pela hegemonia do trabalho industrial, mesmo se, em termos quantitativos, o trabalho industrial continua a ser menor em comparação com outras formas de produção, como a agricultura. O trabalho industrial torna-se hegemônico em virtude do seu poder de transformação sobre qualquer outra forma de produção.
Em outras palavras, o que ele está dizendo aí? No capitalismo industrial, a indústria não estava em todos os lugares, não, e talvez não fosse nem a mais presente. A agricultura, que, por exemplo, é típica lá do regime soberano, que está ligado à escravidão, que está ligado ao, à colonização, né? E esse começo do capitalismo mercantil, ele continua a importância da agricultura. A agricultura continua importantíssima, né? Mas por que que a industrialização, né, ela se torna tão importante, né? É porque ela se torna hegemônico, o trabalho industrial torna-se hegemônico em virtude do seu poder de transformação em relação a qualquer outro, né? Então se torna ali um dos lugares em que o poder é exercido de forma mais eficiente, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar na questão da época, né, do capitalismo industrial, o centro da onde as coisas aconteciam, eram feitas, eram nas indústrias, ainda que a base necessária tivesse em muito mais lugares, né, em toda a periferia, enquanto as indústrias estivessem localizadas no centro. Agora, vamos ver como que essa análise vai ter um paralelo, né, com a questão do fármaco pornográfico, porque Preciado sabe que o fármaco pornográfico não está em tudo, então por que chamar de fármaco pornográfico? Vai ser a mesma lógica, né? O industrial também não estava em tudo, e por que a gente chamava de industrial? Entende? Aí vem. Da mesma forma, a produção farmacopornográfica define hoje uma nova era da economia política mundial, não por sua supremacia quantitativa, mas porque o controle, a produção e a intensificação dos afetos narcossexuais tornaram-se o modelo para todas as outras formas de produção. Assim, o controle farmacopornográfico infiltra e domina todo o fluxo de capitais, desde a biotecnologia agrária até a indústria high-tech da comunicação. Podem tatuar esse parágrafo, que vocês não vão estar jogando o corpo de vocês fora. Ele é muito bom, né? Ele é incrível, né? É esse parágrafo, assim, eu sou um pouco, às vezes, fetichista até com os parágrafos, mas eu acho que esse parágrafo ele é incrível, né? Sem ele, não dá para entender a teoria. Todo livro é incompreensível para mim sem a chave de leitura que dá esse parágrafo. Então, olha só, eu vou ler até de novo pela importância dele. A produção farmacopornográfica define hoje uma nova era da economia política mundial, não por sua supremacia quantitativa, porque não é supremacia, não tem a maior parte em quantidade, mas porque o controle, a produção e a intensificação dos afetos narcossexuais tornam-se um modelo para todas as outras formas de produção. Assim, o controle farmacopornográfico infiltra e domina todo o fluxo de capitais, desde a biotecnologia agrária até a indústria high-tech da comunicação. Então, é aí que está. A transformação veio do fármaco pornográfico, entende? Então, foi em torno dessa preocupação com a célula biológica da reprodução da mulher, com a pílula. Foi em torno da ideia da pornografia da Playboy, depois da internet que explodiu, né? E essas duas coisas estão ligadas ao sexo. Então, a pílula, vamos pegar aqui a pílula e a Playboy, entende? Fármaco pornográfico, né? Aonde que eu fico com a dúvida ainda é na guerra. Cadê a guerra? Né? Mas, enfim. Tudo bem que a guerra foi o que tornou possível parte do fármaco, do pornográfico, mas sei lá, né? Mas vamos lá, vamos manter aqui no raciocínio. A pílula e a Playboy, né? Elas que deram o parâmetro para todas as outras formas de funcionamento da nossa sociedade atual e do capitalismo atual, entende? Então, bem, isso, olha como ele dá aqui. A biotecnologia agrária e a indústria high-tech da comunicação. A comunicação, ela é o que é hoje por causa da pornografia. Vocês acham que se as pessoas não estivessem ganhando o dinheiro que elas ganharam com a pornografia, a internet estaria do jeito que está? Entende? A pornografia é um dos usos mais rentáveis da internet, por isso a indústria da pornografia, a gente viu lá, é a mais rentável, entende? É isso que movimenta
é isso que dá o tom, é o que dá o primeiro movimento da expansão e que dá o tom para todas as outras formas de funcionamento, né? E a questão da biotecnologia também foi a questão do controle dos corpos, né? Esse grande pontapé nunca teve uma substância tão comercializada como a pílula. Por quê? Entende? Isso mostra qual que é o tom, né? Então, se a gente hoje está mudando loucamente os genes na agricultura, os produtos transgênicos, é porque antes a gente estava já tentando mudar nos seres humanos com a questão sexual, né? Então, assim, o motor está nessa questão sexual, né? Sexual nessa forma mais ampla, né? Que envolve gênero, né? Que envolve a coisa do prazer, né? A economia do prazer, né? Quando a gente fala sexual, no pós-estruturalismo, a gente está sempre falando de uma economia do prazer. Então, é como se o Preciado estivesse trazendo aqui, né? A importância da gente pensar um determinante que boa parte das análises, por um certo puritanismo, relegam, entende? Olha isso, é uma inversão da importância da análise, né? Vou ler o resto do próximo parágrafo, que ele também é muito bom. Nesse período de gestão técnica do corpo, a indústria farmacopornográfica sintetiza e define um modo específico de produção e consumo, uma temporalização masturbatória da vida, uma estética virtual e alucinógena do objeto vivo, uma arquitetura que transforma o espaço interior em exterioridade e a cidade em interioridade, e o junk space por meio de dispositivos de autovigilância imediata e difusão ultra rápida de informação, um modo contínuo de desejar e resistir, de consumir e destruir, de evoluir e se extinguir. Né? Aqui ela dá uma detalhada, uma especificada do que estava dito no parágrafo anterior. Então, assim, só para a gente estender a análise, para a gente entender o nosso mundo, né? Por exemplo, o que são as fake news? Se não fosse os corpos já preparados, né, e já treinados, e todo o sistema e todo o aparato construído, em parte graças à pornografia, para que elas fossem implementadas, né? Então, assim, as pessoas, elas estão... o modo de funcionamento delas com as redes sociais é uma forma pornográfica, né? Igual eu sempre falo, a pornografia não está só nas pessoas metendo, não. Fabíola, você vai falar alguma coisa? Senão fecha o áudio. Eu estou tentando desligar. Porque meu celular está descarregando. Tá bom. A pornografia é ela que dá o tom do que é a nossa relação com as redes, né? Então, a pornografia não é só pessoas metendo. Vídeo de gatinho é pornografia, né? E eu consumo, sabe? Tem horas que eu quero um vídeo de gatinho, entende? Assim, por quê? Porque o vídeo de gatinho, ele te dá um conforto imediato, é aquilo. Não há nada mais fácil de produzir que um vídeo de gatinho e com um resultado mais certeiro de transformação do humor, entende? É pornografia. Um vídeo de gatinho é pornografia, né? Uma notícia, uma fake news, ela é pornografia. Não há nada mais fácil de produzir do que uma fake news. Você não precisa de nenhum trabalho de pesquisa, entende? Tudo que você precisa é pegar uma ideia que você sabe que as pessoas querem, produzir uma coisa mentirosa sobre isso, e muita gente vai acessar isso e vai ter aquilo que ela queria, o resultado, a excitação que ela queria ter através dessa fake news, entende? Então, a mesma estrutura, é claro que a fake news ela não está falando sobre o sexo diretamente, mas aí, então, entendam a análise do Preciado. O Preciado não está dizendo que é tudo o sexo. Ele está dizendo que é o modelo da pornografia que vai lá e torna e transforma o modo de funcionamento que inclui, por exemplo, a forma como nós consumimos notícia, entende? Então, assim,
esse parágrafo, esse subcapítulo era isso, né? Deixa eu controlar o tempo aqui, né? Falta 15 minutos. Sobre isso, vocês têm alguma dúvida? Eu quero passar para o próximo tópico, que é o potência gaudente. Mas esse é um trecho central. Quando vocês forem trabalhar, quem for trabalhar com preciado, né? Não esqueça de fazer isso, assim, de usar essa análise, né, e de enfocar a importância da farmacopornografia pela sua hegemonia e seu poder de transformação, e não pela sua presença, né? Não é uma questão de onipresença, é uma questão de hegemonia, entende? A onipresença seria se a farmacopornografia estivesse de fato em tudo, mas não, ela dá o tom de tudo, né? É diferente. Potência gaudente, vamos lá. Peraí, alguém fazendo pergunta? Não, né? Então vamos lá, potência gaudente. O que é isso, né? Esse é um conceito aí que o Preciado tenta fazer emplacar, que até agora eu não vi, mas é interessante aqui no livro, né? Mas eu não vejo outras pessoas utilizando, né? Alguém, né? Talvez que esteja mais antenado possa estar vendo essa utilização, mas eu ainda não vi outros autores utilizando isso, né? Mas qual que é o lance desse conceito aqui? É como se fosse a potência gaudente, é um pouco a libido do Freud em versão Preciado. Ele vai dar um nome, né, para o tipo de força, né, que está em ação principal no sistema que ele está descrevendo. Talvez seria também comparável ao valor do Marx, né? Então, no Marx, numa análise do Capital, você fica vendo lá o valor indo e vindo de várias formas, né? No Freud você vê a libido também, né, e suas várias transformações, né, aqui ele vai ter a potência gaudente, né, então vamos lá na página 45, ele vai falar assim, esse parágrafo aqui da página 45 do meio, no Capitalismo. No capitalismo farmacopornográfico, a força de trabalho revelou seu verdadeiro substrato, a força orgásmica ou potência gaudente. O que o capitalismo atual tenta colocar para trabalhar é a potência gaudente, seja qual for a forma em que exista, seja na forma farmacológica, uma molécula consumível, um agente material que vai operar dentro do corpo da pessoa que a está observando, seja na forma de representação pornográfica, um signo semiótico técnico que pode ser convertido em dado numérico ou transferido para a mídia digital, televisiva ou telefônica, ou na forma de serviço sexual, uma entidade farmacopornográfica viva, com sua força orgásmica e seu volume afetivo colocados a serviço de um consumidor por determinado tempo, de acordo com um contrato mais ou menos formal de venda de serviços sexuais. O que caracteriza a potência gaudente não é apenas a grande e impermanente maleabilidade, mas também e sobretudo a impossibilidade de ser possuída ou armazenada. A potência gaudente, como fundamento energético do farmacopornismo, não se deixa materializar ou transformar em propriedade privada. Não só não consigo possuir ou reter a potência gaudente de outrem, como também não consigo possuir ou reter aquela que aparece como minha. A potência gaudente existe unicamente como evento, uma relação, uma prática ou um processo evolucionário. A força orgásmica é, ao mesmo tempo, a mais abstrata e a mais material das forças de trabalho. É inextricavelmente carnal e digital, viscosa e ainda representável em valores numéricos. Uma maravilha fantasmática ou molecular que pode ser transformada em capital. Esse outro parágrafo aqui também é muito bonito, né? Não acho que é tão importante quanto o outro, mas ele é lindo, né? Do ponto de vista da escrita, né? Ele lembra o primeiro capítulo do Capital. Se vocês forem ler o primeiro capítulo do Capital, tem algumas semelhanças estilísticas, né? E não é à toa, né? Então não é à toa essa semelhança estilística, né? Porque Preciado sabe que ele está fazendo aqui algo semelhante, né? É algo que o Marx está fazendo no primeiro capítulo do Capital. Então, o que ele vai falar aqui, né? Olha, a potência gaudente, ele pode estar na forma farmacológica, né? A molécula,
né, vamos simplificar, pornográfica, o signo semiótico, né, ou um serviço sexual, aí uma pessoa vendendo seu corpo, por exemplo, né, mas que pode ser qualquer outra forma de venda de serviço, né. Essa potência Gaudendi, né, ela está em atuação toda vez que essas coisas estão acontecendo, né, e essas coisas elas estão acontecendo com uma frequência enorme e por toda parte, né, e é interessante que isso, qual que é uma das grandes diferenças, né, para outras análises, né, analisar a partir desse elemento da potência Gaudendi, é justamente essa característica que ela tem de não poder ser transformada em propriedade privada, né? Isso é muito exclusivo, muito único, né? Em comparação com outros momentos do capitalismo, né? Porque em outros momentos do capitalismo, como no capitalismo industrial, por exemplo, você tem uma concentração mais regional, né? Do poder, né? Então esse poder está de fato centralizado em aparatos técnicos, né? Nos meios de transporte, enfim, né? Então você consegue enxergar quem são os donos, né? Enquanto quando a gente faz uma análise aqui pela via da potência Gaudendi, a gente está nessa análise mais globalizada mesmo, né? E que é mais difícil de você dizer quem tá. É claro que ainda tem linhas, né? Então você encontra ainda divisão norte-sul de várias formas, né? E o Preciado vai colocar isso o tempo todo, né? Só que é uma outra forma de manifestação da principal energia que está circulando, né? Ela já não é mais uma energia que pode ser colocada de fato como uma propriedade privada, né? Então por isso que a gente vê hoje em dia, por exemplo, tentando fazer uma análise a partir disso, para não ficar tão abstrato, né? Isso para mim explica um pouco como que energúmenos podem estar no poder, entende? Como que alguém como Trump, que era piada no país, entende? Se você vê programas da década de 80, 90, você vai ver ele já era piada, entende? Como que essa pessoa é presidente dos Estados Unidos? Como que o Bolsonaro, que passou décadas sem aprovar nada, entende? Tá se elegendo a partir de piadas, entende? Como que essa pessoa é presidente do Brasil? Né? Por quê? Porque eles souberam analisar a potência Gaudendi, né? Isto é, essa potência pornográfica das redes sociais na votação. E eles conseguiram dar aquilo que as pessoas queriam ouvir para votar neles na hora das eleições, entende? Não é um projeto, não é um programa, não tem uma ideologia, entende? A ideologia é século XIX. O eleitor do Trump e do Bolsonaro, eles não têm uma ideologia. Você vai conversar com eles, não se sustenta. Não tem não adianta você tentar usar argumentos, porque não são argumentos, são gadgets, né, são gatilhos, né, eles têm gatilhos, né, é aquilo. Por que a gente faz aquela piada de vira e mexe e vem, mas e o PT? Porque muitas vezes é isso, assim, mas o PT é um gatilho, entendeu? Esse gatilho, ele não precisa de muito, né? É igual a pornografia, você não precisa de uma história de amor, entende assim? O que você precisa é de uma cena, e para você gozar, é isso, entende? Então, o eleitor do Trump e do Bolsonaro, eles são subjetividades típicas do sistema fármaco-pornográfico, né? Então, eles não estão respondendo a uma forma, a ideologia muitas vezes está ligada a essas instituições que estão mais ligadas a uma propriedade privada, né? Então o burguês tradicional, ele quer produzir a sua propriedade privada e ele constrói cercas e ideologias, entende? A ideologia é uma cerca de palavras que protege a propriedade privada, né? E às vezes ela é bem intrincada, né? Então você tenta ali conversar com o burguês e o burguês vai ter toda uma série de argumentos bastante bem articulados entre si,
né? O eleitor de Bolsonaro, ele não é isso, né? E olha só, o que o eleitor de Bolsonaro possui? Mas o que ele pode destruir? Olha a potência Gaudendi aí, entende? O que ele possui? E o que ele pode destruir? Olha como a gente está numa outra forma de funcionamento da sociedade, né? Então não é mais o burguês que é aquele que possui e tem o poder de destruir. E ele só vai destruir aquilo que não é dele, né? A necropolítica e a biopolítica do burguês é para fazer o acúmulo do capital dele, localizado, né? O eleitor do Bolsonaro e do Trump, né? Eles são o clique idiota da internet, que você tem que colocar uma chamada a mais babaca e chamativa possível, né? Para que ele vá lá e clica, entende? E aí que essa pessoa, né, é o controle desse tipo de pessoa que hoje está ditando os rumos do mundo, né? E aí na hora que vem, por exemplo, vamos pensar no Covid-19. O regime disciplinar é o discurso médico. O Bolsonaro é o discurso farmacopornográfico. Entende? O discurso médico está querendo controlar através do regime disciplinar, do isolamento, o que você deve fazer e como você deve fazer. E que o regime farmacopornográfico está pensando? O regime farmacopornográfico está produzindo reações com fake news, pessoas vão morrer, dane-se, entende? O que importa é a acumulação do capital. A acumulação do capital no regime farmacopornográfico ela é mais eficiente do que a acumulação do capital no regime industrial. Porque, bem, isso não depende da propriedade privada, né? Se muita gente morrer, se muita gente falir, não importa. Está numa esfera muito mais abstrata e ampla, né? Então, assim, só para encerrar, que já deu aqui, vai faltar 1 minuto para dar nosso horário. Outros momentos importantes aqui é na hora que ele cita a Dona Haraway e fala que a Dona Haraway fala em tecno-biopoder ao invés de biopoder, né? Que é uma correção à ideia do Foucault, que o Preciado concorda, eu também acho bastante importante, que não é só mais o biopoder, não é só mais o poder sobre a vida, mas é tecno-biopoder, porque o que é vivo, ele já está ligado às suas próteses cibernéticas, né? Então está super influenciado por esse tecnológico, né? Eu acho que aqui, olha, depois disso, talvez a coisa mais importante seja essa questão da diferença entre uma vida crua e biotecnológica, né, que vai estar ali na página 53. Então, a coisa da vida crua vai estar muito ligada às pessoas que estão fora disso, né? Então, se a gente for pensar nos migrantes, nas pessoas dos campos de concentração, que foi a primeira ideia, né, do campo de refugiados, mas que, na verdade, também pode ser as pessoas que estão na periferia desse sistema capitalista, né? Isso tudo, talvez a Butler trabalhe um pouco melhor naquele livro das vidas precárias, né? A ideia de vidas precárias, mas aqui na página 53, né? Eu vou ler só um trechinho para vocês. A realidade biotecnológica, desprovida de toda condição cívica, o corpo do migrante, do deportado, do colonizado, da atriz ou do ator pornô, do trabalhador do sexo, do animal, de laboratório, etc., se torna o corpus, já não homo, pornográficos, cuja vida é condição técnica, mais do que puramente biológica, carente de direitos de cidadania, autoria e ao trabalho, é construída por e sujeita à mediatização global e à autovigilância. Né? Então, aqui ele já começa a fazer uma análise que é uma análise mais diretamente ligada a essas diferenças. Né? Primeiro, ele falou lá do sistema de uma forma mais ampla, né, do que é o pornográfico, e agora ele está começando a dar indícios que vai indo em direção àquilo que vai ser trabalhado nos outros capítulos, que vai ser mais detalhes
a respeito de como isso se manifesta na economia global, né? Então eu não vou me deter muito nisso, que ele vai falar melhor em outras partes, né? Mas só para ler mais um pouquinho aqui, ó, na página 53, ele vai falar, 55, ele vai falar assim: os milhares de soropositivos que morrem a cada dia na África são corpos precários, cuja sobrevivência ainda não foi capitalizada como consumidora, produtora pela indústria farmacêutica ocidental. Para o sistema farmacopornográfico, estes corpos não são mortos nem vivos, existem em um estado pré-farmacopornográfico, ou, o que é a mesma coisa, suas vidas não são suscetíveis de produzir benefício ejaculatório. É engraçado comparar isso daqui com as vidas precárias da Butler, né? A Butler fala, são vidas que não são passíveis de luto, né? E o Preciado falaria, são vidas que não são suscetíveis de produzir benefício ejaculatório, né? Tem uma diferença bastante interessante aí entre esses dois autores, né? Mas para a gente mostrar que aqui há um pensamento sobre as pessoas que estão fora desse sistema, né? Ou que eles só participam desse sistema justamente por esse lugar do fora, né? Em outras aulas a gente vai trabalhar melhor isso, né? E aí ele termina falando, reafirmando a ideia de que nos campos da biotecnologia, lá na página 57, nos campos da biotecnologia e da pornocomunicação, não há objetos a produzir. Trata-se de inventar um sujeito e produzi-lo em escala global, né? Um pouquinho antes, acho que é melhor para entender, na página 56. Diferentemente da indústria automobilística, não há nada mais fácil do que reproduzir um medicamento e assegurar sua síntese química em grande escala, enquanto não há nada mais difícil e custoso do que inventá-lo. Do mesmo modo, nada custa menos, materialmente falando, do que filmar um boquete ou uma penetração anal ou vaginal com uma câmera de vídeo. As drogas, como os orgasmos e os livros, são relativamente fáceis e baratas de fabricar. Difícil é sua concepção e sua disseminação política. Então, olha aqui, aqui está bem simplificado a passagem do regime disciplinar por fármaco pornográfico, do industrial por fármaco pornográfico, né? Não se trata de produzir, das condições para produzir. Se trata em inventar e as condições para disseminar, né? Aí que a gente pode pensar que o sistema fármaco-pornográfico, ele se aproxima, inclusive, de uma ideia de pandemia, né? É bastante interessante isso. Enfim, gente, era isso por hoje. Vocês têm alguma dúvida, né? Nós já deu o nosso horário, alguém quer colocar alguma coisa, né? Fica à vontade aí. Para a gente extrapolar um pouquinho só, uns minutinhos, mas quem quiser falar alguma coisa ou perguntar alguma coisa. Enquanto isso, só falando, né, para quem estiver vendo esse vídeo gravado, né, que nós temos encontros quinzenais, né, então vamos tentar encontrar agora daqui a 15 dias, né, e nós vamos estar trabalhando, né, ainda mais 2 capítulos do livro do Preciado, né, então procura aí a gente nas redes para saber como acessar, né. Deixa eu ver, veio uma pergunta aqui, é da Ana Paula, não, foi de quem, cadê? Fabiola. Na página 57, que aborda a transição para o regime fármaco-pornográfico, então na página 56, né, na hora que ele fala sobre a diferença entre a indústria automobilística e a questão pornográfica, né, então quando ele fala assim, né, olha, diferente de montar um carro, que tem um grande trabalho produtivo, né? Então é muito caro montar um carro, mas é muito barato fazer uma pílula e filmar um boquete. Difícil é inventar a pílula, é difícil ter uma ideia que vai ser bastante disseminada pornográfica. Entende? Então muda o foco, né? Enquanto no regime disciplinar está ligado ao capitalismo industrial, o foco está na propriedade privada, na produção, em larga escala, e o difícil está justamente nessa produção. No regime farmacopornográfico, a dificuldade está na invenção,
e nos modos de disseminação de algo que é muito barato de se produzir, né? Então, bem isso. Uma imagem, né? Como que uma imagem hoje em dia é veiculada, né? É super barato produzir ela, né? Em comparação com o tanto que ela produz, né? Então, por que existe, né? O cinema é um bom exemplo disso, né? Norte-americano, né? Por que é uma indústria tão forte, né? Porque ele já tem isso, de que é muito mais barato, ainda que seja caro fazer o filme, né? Se a gente for pensar na sua disseminação, na sua distribuição, é 1000 vezes, né? Muito, muito mais barato do que fazer por exemplo, um espetáculo de teatro em cada cidade no qual um filme foi passado, né? Mas, enfim, tem outros trechos aqui. Esse capítulo todo é sobre essa passagem do capitalismo industrial, né? Pro fármaco pornográfico, né? Mas na página 43, Fabiola, também, aqueles 2 parágrafos que eu indiquei, os do meio ali, são também essenciais para isso. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Rafael, Fale. Vocês me escutam? Eu escuto. Eu tenho uma dúvida. Eu não entendi muito bem aquela parte quando você falou do fármaco pornográfico e da fake news, você fez uma relação, eu fiquei um pouco assim confusa. Você pode explicar de novo para mim, por favor? Posso sim. Por exemplo, um leitor de fake news, ele tem vamos comparar a relação do leitor de fake news com a informação com uma relação afetiva, sexual, corpórea de uma pessoa com parceiro sexual ou com a pornografia, né? Uma pessoa que vai ter uma relação sexual com outro indivíduo, se a gente for pegar os indivíduos individualizados, parece uma redundância, mas não é, né? Que a individualização, né, ela é um processo que nem todo indivíduo passa, né, de realmente ter essa coisa da interioridade, de uma consciência e um eu, né, que vão estar em debate entre si e tal, né? Isso é uma coisa típica da burguesia do século XVIII e XIX, né? Então, esse indivíduo individualizado, quando ele vai se relacionar com alguém sexualmente, por exemplo, teoricamente ele vai se relacionar com outro indivíduo individualizado, né? E essas pessoas, elas vão ter uma relação que vai ter toda uma história de conquista, né? Uma continuidade, né? E isso tem, essa história de conquista, de continuidade, ela está enraizada, né? Em vários fatores, desde, por exemplo, o fator da onde essas pessoas vieram, né? Por que os romances do século XIX, né, que estão ainda presentes em boa parte dos nossos filmes românticos, eles falam de casais que vieram de lugares diferentes e que ainda assim eles se apaixonam, né? É porque o poder do amor vai vencer a diferença de classe social, a diferença de famílias, né, entre os Capuleto e os Montecchio, né, enfim. Mas o que está dizendo? Está dizendo que essas diferenças são importantes. Se o amor vai vencer elas, é porque elas são importantes. Então, uma narrativa amorosa burguesa, ela remete para todo um jogo de forças e de poder que envolve a propriedade privada, né? Então, por exemplo, o homem em geral, que vai ser o valor dele vai ser medido em grande parte nesses romances através do dinheiro e do sucesso profissional, né? O bom vai ser em algum momento recompensado. Agora, na pornografia não importa de onde veio, não importa quem é a pessoa. Aquela fantasia da pornografia, a gente sabe que não é um médico, entende? A gente sabe que aquele cara, por exemplo, em pornografia gay, né, mas na pornografia hétero é assim também. A gente sabe que aquela mulher com roupa de médica, ela não é médica, e que aquele homem com roupa de médico não é médico. Está na cara deles que eles não são médicos, entende? Porque tá na cara deles que eles não fazem parte do tipo de classe social, de cuidado, às vezes até estético, que tem uma pessoa, acesso que tem uma pessoa que é de fato médica na nossa sociedade. Mas a pessoa está ali vestida, né, com um jaleco e ela vai vir
um paciente, eles vão ter uma cena sexual. Você não está nem um pouco, você não está se importando com a veracidade daquilo. O que você quer é um gatilho, né? Um gatilho para produzir uma reação e produzir a ejaculação, né? O poder ejaculatório, né? As fake news, elas são semelhantes a isso. Por exemplo, quando você, no passado, né, no século XIX, quando você vai ler um jornal, era muito importante saber, por exemplo, que jornal era esse. É um jornal da esquerda, da direita, dos liberais, dos anarquistas, é um jornal que representa a visão da aristocracia, entende? Os jornais tinham visões, né? E quando você ia ler um jornal, você pensava, olha, de onde está vindo essa informação, o que ela significa, né? Além disso, tinha a importância do como foi feita essa informação, né? Então, assim, vamos pensar nas grandes reportagens investigativas do século XX, que ainda está nessa ideia, né? As grandes reportagens investigativas do século XX, né, tem livros, que são livros, romances, reportagens, que são trabalhos, às vezes, de uma vida que a pessoa se dedicou a pensar naquilo, né, a trabalhar os vários elementos daquilo. Vamos pegar um exemplo disso atualmente, é aquela, ai meu Deus, agora me fugiu o nome, uma repórter brasileira que faz uns textões gigantescos, maravilhosos. Vocês lembram do nome dela? Qualquer assunto que surgir, tiver em baila, ela vai escrever. Eliane Brum. Perfeito, obrigado, Calvin. A Eliane Brum é um exemplo desse tipo de jornalismo que está em extinção, né? A Eliane Brum, imagina, eu tenho preguiça de terminar de ler um texto da Eliane Brum, de tão grande e detalhado que ele é. Imagina o trabalho que ela teve para escrever. Se eu tenho preguiça de ler, e ler é infinitamente mais fácil do que escrever, entende? Imagina o trabalho que essa mulher não teve para escrever aquilo lá. E isso, hoje em dia, é colocado par a par com um idiota de, sei lá, 16 anos, que juntou 4 frases quaisquer na internet e vai postar lá no grupo de WhatsApp. É claro que eu não acho que foi um idiota de 16 anos, não. Eu acho que foi um idiota de 30 anos, né, mas provavelmente homem branco, né? Ou se não branco, que quer ser branco, né, que vai lá e juntou algumas frases e vai postar lá, e que as pessoas dos grupos familiares vão estar vendo assim, né, tipo, cloroquina. Então, assim, a pessoa, ela não quer saber. Então, assim, você vai explicar, gasta o seu tempo postando lá sobre o que é a cloroquina, sobre estudos científicos. A pessoa não quer saber. A pessoa, ela quer ver aquilo que já comprova um pouco aquilo que ela sabia, aquilo que ela estava esperando ver. Então, por exemplo, quando você abre uma pornografia, você não quer ser surpreendido. Você vai lá ver, um médico, está lá escrito assim, médico transando com um paciente. Você quer ver um médico transando com um paciente, você não quer, entende? Não me venha querendo inventar coisas. Eu quero o meu gatilho para minha ejaculação, né? A fake news é exatamente a mesma coisa. A pessoa não quer abrir uma notícia e ler uma notícia, ter trabalho de ler, de entender. Ela quer ejacular, ela quer logo, é isso mesmo, maldito PT, não, a gente tem que trabalhar mesmo, bolsomito, né? Então, assim, mesmo a esquerda não está livre disso, entende? Eu estou usando um exemplo aqui, mas a esquerda não está livre disso. Então, a esquerda, às vezes, também é bem farmacopornográfica e também é bem fake news, né? Eu já cansei de abrir algumas manchetes bastante extravagantes, chamativas, de sites de esquerda, que você vai lá ler e não tem nada daquilo, de fato, lá. É um elemento que sugere vagamente, mas aí tem um monte de gente de esquerda compartilhando, entende? Então, não está imune, não, a esquerda. Mas esse modo de funcionamento da fake news, ela mostra um novo tipo de sujeito, né? Que é um sujeito que não está ligado na história, que é um sujeito, é uma energia, porque a história estaria ligada à propriedade privada. É uma energia que ela está vagando. E essa energia vagando, ela pode ser usada a qualquer momento. Isso é bem típico do capitalismo financeiro. Ficou mais fácil de entender com esse exemplo? Era a Bruna que tinha perguntado, né? Ficou bem mais fácil. Obrigada, Rafa. Imagina. E aí, gente?
Mais alguma coisa? Não? Então vou encerrar. Rafa, eu tenho uma dúvida. Uhum. Você pode Perguntar. voltar naquela parte da questão da guerra da Butler? Uhum. Que é a parte mais problemática para mim? Ok. Porque eu não consegui nem entender. A questão se constrói a partir da guerra, é isso? São as guerras que impulsionam? Então porque ela traz esse elemento, que é um elemento bastante histórico constitutivo da farmacopornografia, sendo impulsionado pela guerra, né? Então, assim, se primeiro as próteses estavam ligadas a reconstruções corporais de corpos que foram mutilados durante a guerra, né? Se a internet tem uma ligação com algo que foi também produzido através da guerra, né? Então ele fala lá, o plástico estava ligado ao projeto Manhattan da bomba nuclear, do POM, né? Que foi uma das principais responsáveis pelo plástico, também estavam ligados ao projeto Manhattan. Tem? Então ela constrói ele, né? Constrói todo um caminho para mostrar como que é a guerra que está ali como uma das forças motoras, né? E aí, num segundo momento, ele coloca elas juntas, essas três forças, né? O fármaco, o pornográfico e a guerra. Mas aí, de repente, é isso que eu não entendi direito. De repente, parece que a guerra passa para um segundo plano e o fármaco e o pornográfico ficam sozinhos no primeiro plano. Essa é a impressão que eu tive, né? E aí eu fico pensando, e cadê a guerra, né? Então a guerra depois talvez retorne para mim nesse final, na hora que ele está falando das vidas precárias, né? Das pessoas, por exemplo, na África, que nem são passíveis de poder ejaculatório, tal, para esse capitalismo, né? Que aí eu fico pensando talvez na guerra como instrumento para dizer quem é e quem não é passível disso, a quem a gente vai aplicar o poder farmacopornográfico ou não, né? Mas aí não sei, isso para mim descaracterizaria um pouco essa centralidade do sexual, né? Ou a guerra, entende? Porque aí para mim eu acabo caindo novamente por exemplo, na dualidade freudiana, entende? Da pulsão de vida e da pulsão de morte. Para mim, o fármaco pornográfico estaria mais ligado a uma pulsão de vida e a guerra estaria mais ligada a uma pulsão de morte, né? Então, seria uma outra forma de manifestação da potência, né? Então, para mim, o sexual está muito ligado, não sei se a minha formação é tão psicanalítica que eu tenho dificuldade de enxergar, né? Porque, para mim, nessa descrição que está sendo feita, do sexual, me parece muito pulsão de vida, né? Então o fármaco e o pornográfico, eles estão excitando. E a guerra está trazendo o fim da excitação, nem que Mas, seja... Rafa, quando eu posso ter entendido coisa errada, mas eu tinha entendido que ela utiliza a guerra como um ponto de transição. E que quando você faz a transição que começa essa questão farmacopornográfica. E que é ela que é o grande impulsor e que é nela que começam a ser construídas essas ideias. Tanto que ela fala da questão de uso de droga dentro da guerra e tem umas outras citações também, não? Eu entendi errado isso? E que é aí que seria, o grande importância da guerra é essa. Toda vez que ela acontece, ela tem um fator também de tesão. Aham. Que a guerra também passa a utilizar elementos farmacopornográficos, né? Mas por exemplo, aqui na E página... a ser utilizada, porque ela alimenta e é alimentada. Porque, por exemplo, uma das questões de fetiche é guerra, é militar. Mas não sei se isso é o bastante. Porque aqui na página 42, ele fala assim, que a indústria farmacêutica, a indústria pornográfica e a indústria da guerra são os pilares do capitalismo pós-fordista. Não sei. Aí eu acho que na análise seguinte a guerra perde importância.
Eu acho que a guerra não volta com toda a força, né? Se é um dos três pilares, talvez devesse estar mais presente aqui, né? Eu não sei, aqui eu tendo a achar que o Mas presidente... Oi? é porque ela já falou da guerra, não ele. Já falou da guerra. Já falou da guerra, mas falou da guerra como produzindo as condições para o sistema farmacopornográfico. Mas Né? é porque ele é Mas retroalimentado o tempo inteiro. Você precisa de guerras para poder ir retroalimentando isso, não? Olha para você ver o comportamento dos Estados Unidos. Crise, guerra, crise, guerra, crise, guerra, e não só dele. Uhum, sim. Então, não seria isso? Não, eu concordo plenamente com o poder e com a força disso. Agora, o que isso tem de sexual? Seria só essa questão do uso de droga e a questão do fetiche, né? E se a gente pegar aquele trecho que fala assim, que não precisa estar presente, mas é o modelo da guerra é um modelo fármaco-pornográfico? Talvez seja. Será que é? Guerra é baseada em uso de droga, né? Né? Guerra é droga. Guerra tem a questão que ela falou das mutilações que se transformam posterior em cirurgias plásticas, né? As próteses que a gente utiliza nos soldados e por aí vai. Se a gente for pensar hoje em dia no que os soldados consomem para se manterem ativos, né? Se você entrar no Instagram de soldados norte-americanos, o que você vai ter mais ali é soldado norte-americano de modelo, fitness, é sério, Instagram, Twitter, isso é lotado, lotado. E se você for pensar bem, talvez a guerra ela esteja perdendo importância, porque o importante seria a guerra não estar tão mais ligada ao regime disciplinar, né? E talvez dê para fazer essa análise mesmo, né? Que ela não está mais tão ligada assim ao treinamento do soldado e às táticas de campo de batalha, e às vezes é uma guerra que se dá muito mais nesse campo semiótico e biológico, né? E de fato isso acontece, né? Por exemplo, se a gente for pensar nessa questão até das energias que são utilizadas atualmente, né? Que são menos preciso você pensar na energia, nos modos, sei lá, do carvão e do petróleo, e a gente já começa a ter outras coisas entrando em jogo, né? Então tem Assim, no meu curso, no curso de Direito, o que eu mais tenho são colegas que, para eles, a melhor coisa do mundo, e eles passam dias postando sobre isso, é a gente morrendo para a polícia. Polícia dando tiro, polícia morrendo. Você tem uma construção cultural pesada em cima disso, né? Sim, verdade. Eu acho que essa é uma boa chave de leitura. Eu vou tentar refletir mais sobre isso, né? A gente conversa mais no próximo encontro, porque eu acho que nosso horário já passou bastante, mas obrigado, Roslan, pela reflexão. Eu acho que ajudou bastante a dar um caminho aí para a gente achar uma interpretação para isso. Tem razão, né? É um sistema de retroalimentação, né? Talvez ela tenha explicitado isso mais até nos outros capítulos, né? Vamos ver como que isso vai aparecer nos outros capítulos, né? Que eu li faz tempo esse livro, né? E eu retomei agora para o nosso mini curso. Aí eu não estou com ativo na cabeça se ela vai trazer isso em detalhes, a gente pode prestar atenção nos próximos capítulos. Tá bom, pessoal? Eu vou encerrar por hoje, então, né? Eu sei que às vezes a gente pode ter ainda mais coisas que a gente gostaria de pensar e falar, né? Mas para a gente não ficar indo muito além do nosso horário, já passamos aqui, tá bom? Então, tchau, até o nosso próximo encontro, e foi um prazer estar aí com vocês. Quero agradecer ao Marcelo pela assessoria, né? O Marcelo Brito, que é professor do Unimontes, e também participa aqui do Incerto, que está me ajudando, né, nesse trabalho. Então, muito obrigado, pessoal. Então, um abraço para vocês.